favor, Pai, nos ajuda a lembrarmos aqui hoje que antes de sermos líderes, somos discípulos e amamos o Senhor. Queremos prezar pelo nosso relacionamento com o Senhor, mais do que posição, mais do que liderança, mais do que estar no ministério, para aqueles que sonham estar no ministério, mais do que qualquer outra coisa, mais do que os números, nós nos importamos em agradar ao Senhor, fazer a sua vontade com as nossas vidas. Então nos ajuda a sermos íntimos do Senhor no dia a dia, sermos honestos, falarmos a verdade, temermos mais o Senhor do que pessoas, e nos ajuda também a amarmos a sua palavra. Que a gente possa colocar em prática tudo que a gente vai ver agora com muita gratidão no nosso coração. Pai, obrigado pela igreja aqui, pelas missões especiais, pelo envio de BH, pelas outras igrejas que estão aí em São Carlos, Campinas, pelos nossos irmãos que têm a oportunidade de conhecer o Senhor assim como nós, como fruto da gratidão e da generosidade de cada discípulo aqui em São Paulo. Pai, te amamos e oramos em nome de Jesus. Amém? Amém. Então, hoje, dando sequência a essas pregações voltadas à justiça, já que é o ano da justiça, e nesse mês nós vamos focar em oração, relacionamento com Deus. Eu falei isso, né? Que cada mês a gente vai ter um foco. E o mês de janeiro é relacionamento com Deus, oração. Então ontem nós falamos sobre intimidade com Deus, eu espero que você tenha colocado em prática. Ajudou? Sim. Fez sentido a ideia de orar para dentro e não para fora? Tá bom? Algumas pessoas falaram que não fez sentido, mas depois a gente conversa, tá bom? Mas é isso, é lembrar que Deus está dentro de você, mais do que no céu, num lugar distante. Deus está perto. E quando você lembra disso, isso muda completamente a sua oração. Eu espero que tenha sido assim essa manhã. Hoje nós vamos falar de um assunto pouco falado na igreja, mas que é essencial para cada discípulo, ainda mais líderes. E tem a ver com o relacionamento com Deus também. Hoje eu quero falar, e é o nosso tema, sobre a conversa mais importante da sua vida. Esse é o título da pregação. A conversa mais importante da sua vida. E eu já adianto que a conversa mais importante da sua vida não é com o seu discipulador. Não é com o seu melhor amigo também, na igreja. Com quem que é? Com quem? Não é com Deus. Não é com Deus, acredita? A conversa mais importante da sua vida é a conversa com você mesmo. Vamos comigo em 1 Timóteo. Não, mas desculpa, foi minha culpa. Eu provoquei isso, né? 1 Timóteo 1. Mas sabe o que é legal quando isso acontece? Que vai ficar gravado em você. Não é? Você vai lembrar, caramba, eu falei, todo mundo ouviu, e era outra coisa. Mas agora você vai lembrar do conceito, que é o mais importante. Não é? Então a gente aprende quando a gente arrisca. Então já é uma primeira lição de hoje. Então você aprende com os erros. Não é quem mais aprende, na verdade. 1 Timóteo 1,19. Olha o que fala aqui. Aliás, vamos ler desde o 18. Timóteo, meu filho, dou-lhe essa instrução. Então Paulo está dando uma instrução para um líder, que ele considerava o filho na fé dele. Segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que seguindo-as você combata o bom combate. Então, como líderes em 2025, nós queremos lutar o bom combate. E o bom combate é o combate de sermos justos para Deus. De além de buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar, buscarmos a sua justiça, como fala Mateus 6. E é isso que Paulo está chamando Timóteo. Timóteo, siga as escrituras proferidas para você. É isso que ele está dizendo. Versículo 19 agora. Mantendo a fé. Até aí tudo bem, não é? A gente fala muito de fé nas pregações, mas aí vem algo que a gente não fala muito. E a boa consciência. Então hoje nós vamos falar sobre a consciência. O papel dela. Que é essa conversa interior que todos nós temos com a gente mesmo.
Sabe essa vozinha, essa conversinha interior? Isso em parte é a sua consciência. E o que eu percebo, e talvez essa seja a razão da gente pouco pregar isso, pouco falar sobre isso, pouco discipular sobre isso, é que a gente menospreza o papel da consciência. Como discípulos, a gente preza muito pela Bíblia, isso é bom, mas a gente não preza tanto pela consciência. E olha o que Paulo fala aqui na continuação. Mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram. E por isso, naufragaram na fé. Então tem duas coisas que podem fazer você naufragar na fé. Uma é não manter a sua fé. Não é? Um pouco óbvio. Então quando você não mantém a sua fé nas Escrituras, no plano de Deus, você naufraga. Ou como a gente fala popularmente na igreja, você cai da fé. Mas tem uma segunda causa que pode levar muitos naufragarem na fé, como Paulo fala aqui. E a segunda razão é não manter uma boa consciência. O que é isso? É você ser fiel às suas convicções próprias. Então, a Bíblia nos traz convicções, certo? Como a respeito de muita coisa que a gente faz na igreja. Ofertas, a Bíblia nos chama a ter convicção sobre essa área. E dá a nossa oferta, ser fiel. Sobre evangelismo, fazer discípulos. A Bíblia nos chama a ser fiéis, como eu falei, buscar o reino em primeiro lugar. Tá? Ter compromisso com as reuniões, com o nosso relacionamento com Deus. Mas tem outras coisas que a Bíblia não fala. E aí você pode ter uma convicção própria a esse respeito. E quando você fere essa convicção, você fere a sua consciência. E quando isso acontece, pode ser uma ferida tão grande, análoga a quando você fere as próprias convicções das Escrituras. Isso pode te separar de Deus. Então a gente precisa falar desse tema, irmãos, a conversa mais importante da sua vida. Primeira coisa importante para você gravar, eu queria pedir que todo mundo anotasse isso, não só no papel, no celular, mas no coração. Você é responsável pela sua consciência. Você é o maior responsável pela sua consciência. Porque como que eu vou saber o que está falando aí dentro da sua cabeça? Não tem como. Só você sabe. Só você sabe. Então, nós precisamos, a partir de hoje, e as escrituras que a gente vai ver aqui, aprender a ser aberto com o que está passando aqui dentro. Isso é crucial, irmãos. Por isso que essa é a conversa mais importante da sua vida. Primeiro ponto de hoje. Escute a sua consciência. Vamos comigo em Ezequiel 4. Quem aqui nunca feriu a sua consciência? Eu quero ser aberto com vocês, irmãos. Eu já feri a minha consciência. Como discípulo. Algumas vezes. Sobretudo quando um líder te pede algo. Alguém que você admira profundamente. Alguém que você se inspira. Alguém que você confia. Talvez essa pessoa te pede algo, mas não é a sua convicção fazer aquilo. E aí você pode ser tentado a ouvir uma voz interior, que não é a sua consciência, que diz o seguinte: não fala nada, só faz, seja espiritual. Não é? Ou não preciso ser aberto com isso, com o que eu penso, porque eu quero estar unido. Já pensou assim alguma vez? Ou eu tenho medo do que vão pensar de mim. Talvez vão me achar um discípulo fraco. Vão achar que eu estou crítico com alguma coisa. Vai causar um mal-estar. Eu não quero isso. Talvez essas foram algumas das razões que você usou para se convencer de fazer o contrário do que sua consciência estava te dizendo. Então, o primeiro passo para nós aqui
é escutarmos a nossa consciência. Porque ela diz muito do que a gente deve ou não fazer. Romanos 2, inclusive, fala que o papel da... Romanos 2 fala que o papel da consciência, inclusive, é dar voz a quando a Bíblia não fala o que a gente deve fazer. É uma forma de Deus ter gravado dentro da gente a própria palavra e a vontade dele para ajudar a gente a discernir o que é certo ou o que é errado em situações que talvez a própria Bíblia não fale ou antes da gente ter acesso ao que a Bíblia falava. Então, é natural a gente ferir a consciência, justamente porque a gente não dá ouvidos a ela. Mas Ezequiel 4, 12. Ezequiel recebe aqui a direção de um líder. Sabe o que ele faz? Ele é aberto. E ele fala, isso fere a minha consciência. Eu não quero fazer. Sabe quem era esse líder? Deus. Ezequiel 4, 12 fala assim: coma o pão como você comeria um bolo de cevada. Asse-o à vista do povo, usando fezes humanas como combustível. Imagina isso, irmãos. Eu fiquei sabendo que prepararam uma comidinha aqui no staff hoje. Agora, às vezes, costuma acabar o gás na rap, do nada. E aí não dá pra cozinhar a comida. Sem gás. E aí alguém decide ser criativo. Irmão, eu tenho uma ideia. Vai ser! Foi a ideia que Deus deu para Ezequiel aqui. Eu quero que você coma pão, coma bolo, asse-o à vista do povo. Só um detalhe aqui. Você vai usar fezes humanas. Que nojento, não é? Por que será que Deus pede isso? Ele fala no final. Ele fala... Versículo 17, vamos pular aqui. Pois haverá falta de comida e de água. Ficarão chocados com a aparência um dos outros e definharão por causa de sua iniquidade. Então, quando você olha o Antigo Testamento, Deus pede coisas bizarras, às vezes, para os profetas. Por quê? Porque Ele quer chocar mesmo. Naturalmente, o pecado não nos choca suficientemente. Então, Deus ele faz coisas acontecer e pede que os profetas pudessem fazer coisas para chocar mesmo. Olha, você fica chocado com isso, com comer algo cozinhado com fezes humanas? Mas o seu pecado não te choca mais? Deveria. Essa é a mensagem que Deus quer passar para o povo, mas também para o profeta. Para que o profeta sentisse como Deus se sente. Então, para Deus era nojento ter que conviver no meio de um povo que era rebelde e ingrato. Assim Deus se sente quando nós somos rebeldes e ingratos, como a nação de Israel. Voltando no versículo 13, então Deus pede algo nojento para Ezequiel. O Senhor disse, desse modo, os israelitas comerão sua comida imunda entre as nações para onde eu os expulsar. Então essa era a mensagem que Deus queria passar. Tudo que Deus faz tem um propósito. Mas olha a resposta de Ezequiel agora, que interessante. Então eu disse, soberano Senhor, eu jamais me contaminei. Desde a minha infância até agora, jamais comi qualquer coisa achada morta ou que tivesse sido despedaçada por animais selvagens. Jamais entrou em minha boca qualquer carne impura. Irmãos, que ousado foi Ezequiel. Ele recebeu uma direção de Deus. Deus falou, eu quero que você cozinhe com fezes humanas. Ele falou, mas Deus, eu não quero. Desde a minha juventude, desde a minha infância, eu nunca comi qualquer coisa morta ou algo impuro. Então, Deus, eu não quero fazer isso. Imagina se ser aberto com algo que Deus mesmo te pede para fazer. Que louco, não é? E sabe o que é mais louco? Deus atende o pedido de Ezequiel e ele muda a direção. Versículo 15, está bem, disse ele. Deixarei que você asse o seu pão em cima de esterco de vaca. E não em cima de fezes humanas. Melhorou um pouco, né? Então, imagina aqui na rap, né? Você acabou o gás, aí você olhou para os irmãos que moram aqui, quem sabe? Aí você olhou para a rap, a cachorra que está aqui no quintal, aí você fala, melhor da rap, né?
mais limpinho. E aí Deus mudou a direção e não eram mais fezes humanas, mas fezes de vaca, esterco de vaca. Mas sabe o que é incrível disso? Deus, Ele quer que a gente escute a nossa consciência. E Deus está disposto a nos escutar quando nós escutamos a nossa consciência. Olha isso, Deus tem tanto cuidado com a gente, que Ele está disposto ainda a mudar o plano dele, uma direção dele. Já ouviu isso sobre o conceito de mudar a mente de Deus? Você pode mudar a mente de Deus, como Ezequiel mudou, escutando a sua consciência. E pedindo para Deus mudar a direção que Ele deu. Então, às vezes, é isso que eu aprendo dessa escritura. Deus só nos coloca numa situação para pôr à mostra o nosso coração, para que a gente escute o que está dentro dele. Para que a gente seja aberto com Deus primeiro. Entende? Então, você precisa ouvir você mesmo, e essa é a conversa mais importante da sua vida, para poder ter a segunda conversa mais importante, que é com Deus. Porque senão, irmão, se a gente não ouvir nossa consciência, nós nunca vamos ser íntimos de Deus, como a gente viu ontem. Porque você precisa ouvir o que está dentro de você para transmitir isso para Deus, ser aberto. E aí, duas coisas podem acontecer. Ou Deus muda a direção, ou Ele muda seu coração. Sim, é verdade. Mas isso só acontece quando você se escuta e depois pede para Deus te escutar na sequência. Então, o meu encorajamento aqui para todos é sempre sejam abertos. Quando alguém, ou algo, ou alguma direção ferem a sua consciência. Quando você, sabe, está lutando por dentro. Eu sei que Deus está me pedindo isso, mas eu não quero fazer. Eu sei que tem essa necessidade, mas eu não quero. Seja aberto. Porque olha o que Romanos 14 fala, inclusive. Quando você não é aberto, sabe, você só quer ser espiritual. Entre aspas. Porque ser espiritual não é simplesmente fazer alguma coisa. Fazer coisas espirituais não te faz espiritual. Se você faz um monte de coisa espiritual, mas com o coração errado, ou ferindo sua consciência, isso não vai te fazer mais espiritual. Muito pelo contrário, irmãos. Isso pode te afastar mais de Deus. E ainda colocar em Deus, ou em alguém que te pediu algo, a responsabilidade que é sua. Porque lembra, o maior responsável pela sua consciência é você mesmo. Em Romanos 14 fala, versículo 21, é melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve seu irmão a cair. Assim seja qual for o seu modo de crer a respeito dessas coisas, que isso permaneça entre você e Deus. Feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque não come com fé. E tudo que não provém da fé é pecado. Então, aqui, Romanos, o livro de Romanos é muito claro. Tudo o que não provém da fé, tudo que você faz contra a sua própria consciência é pecado. Então, não só você, não, mesmo fazendo algo espiritual, não está sendo mais espiritual, mas você está pecando. Pecando ainda por fazer coisas que a Bíblia não fala contra. Aqui esse é o argumento de Romanos 14. Depois você pode ler com calma. Fala de assuntos controversos, como o que você come ou o que você bebe. Uma pergunta aqui para vocês. Se quiser não precisa responder dessa vez, tá bom? Beber bebida alcoólica é pecado? Não. Errado. A resposta é depende. Depende. Então, muito cuidado quando a gente é rápido em responder esse tipo de coisa. Só porque você tem um conhecimento intelectual. Só porque você sabe de algo. E a gente já vai ver Paulo falando sobre isso também. Que o conhecimento leva ao orgulho, mas o amor edifica. Depende. Depende. Você não pode generalizar. Quando a gente olha para a Bíblia condena a bebida alcoólica? Não. Não. Ela condena a embriaguez. Se você altera o seu estado, por mínimo que seja, isso sim é pecado, independente para quem seja, ainda que você não lute com essa área. É pecado e pronto. Agora, você tem que entender que pessoas, elas têm diferentes experiências com a bebida no passado delas.
Algumas pessoas têm um passado de alcoolismo. E para essas pessoas, uma gota de álcool já desperta muita coisa. Já desperta um desejo desenfreado que vai levar ela a não conseguir parar mais. Então, para essas pessoas, uma gota de álcool, sim, é pecado. Sim, é pecado. Porque remete a coisas que elas fizeram no passado e fere a consciência delas. Outra pergunta. Ouvir música secular é pecado? Depende. Porque... Depende por duas razões. Primeira, porque tem músicas e músicas. Tem músicas com muitos palavrões, tem músicas que são pornográficas, essa é a verdade. Então, esse tipo de música, a maioria, 99% dos funks, por exemplo, são pecaminosos de se ouvir. Entende? Não é uma área de opinião isso. Não é entre você e Deus, é pecado e pronto, porque alimenta a impureza dentro de você. Agora, quase toda música tem alguma conotação, mesmo que leve. Algo impuro. Tem um ou outro palavrão. É muito raro você achar uma música que não tenha. A mesma coisa com o filme, não é? Quase todos os filmes têm alguma coisa impura, alguma cena, entende? Alguma coisa. E aí é pecado? Depende. Como é que você se sente ouvindo isso? Como é que você se sente assistindo isso? Se te faz sentir mal, é pecado, não faz. Você não está fazendo com fé. Não está ajudando o seu relacionamento com Deus. Agora, se para você realmente não tem problema, então, não tem problema. Mas o ponto é, irmãos, escute sua consciência. Para apenas fazer as coisas com fé. Porque isso é o que agrada a Deus. Amém? Amém. Primeiro ponto de hoje, escute a sua consciência. Agora, um problema que pode vir por você ouvir demais a sua consciência é andar com freio de mão puxado. Então, aí você não quer fazer nada, então, porque tudo fere a sua consciência, não é? Não, mas me chamaram para ser um missionário em BH, fere minha consciência. Ser um líder de bate-papo, fere minha consciência. Ah, essa irmã me chamou numa saída, mas fere minha consciência com ela. Entendi? Então, tudo fere a consciência aí, não é? Isso é um problema também, concorda? É um problema quando nada fere a sua consciência, é um problema quando tudo fere a sua consciência. E aí, tem um outro personagem da Bíblia que argumentou também com Deus. Mas Deus, fere a minha consciência. Vamos ver isso, Atos 10. Atos 10. Ele falou, Deus, fere a minha consciência. Deus falou... Atos 10, versículo 9. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Uau, imagina isso! Você ficar com tanta fome, você começa a ter alucinação. Aí você está vendo coisas. Talvez você já passou por isso, não é? Você está vendo um animal na sua frente, sabe? E o que Pedro viu foi muito louco. Olha isso. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas quatro pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse, levante-se Pedro, mate e coma. Então Pedro tem a visão aqui de vários animais, um lençol descendo no céu, e uma voz que fala, Pedro, mate e coma. E essa, irmãos, é a voz de Deus para ele. Mas Pedro respondeu, de modo algum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. E agora vem o a voz lhe falou pela segunda vez, não chame impuro ao que Deus purificou. Então nós sabemos que essa é a visão que dá o prenúncio para Pedro de que o evangelho deveria chegar até os gentios e não somente aos judeus. Em Atos 2, o reino de Deus vem para os judeus. Em Atos 10, é isso que nós vemos no estudo de conversões do Novo Testamento. Chega aos... Conversões não, de batismo do Espírito Santo. Em Atos 10, chega para os gentios.
para o centurião Cornélio e a família dele. E Deus fez essa referência de que ele deveria pregar também para os gentios através dessa visão, daquilo que os judeus consideravam impuro para comer, esses tipos de animais. E aí Deus não só quer dizer que todos os animais são puros, então você pode comer bacon tranquilo, mas depende da sua consciência. Depende. Porque talvez você foi criado num passado adventista e você se sinta mal comendo bacon, porque você nunca comeu a sua vida inteira. Ou carne de porco. E aí se você se sente mal mesmo como discípulo, é pecado. Se você vai comer, tudo bem também, mas tenha convicção. Então Pedro estava nessa relutância, mas Deus, fere a minha consciência, eu não quero comer, eu nunca comi algo impuro. E aí Deus, o que ele faz? Segundo ponto de hoje. Reeduque a sua consciência. Deus reeduca a consciência de Pedro e fala, não é mais impuro, agora é puro, pode comer. E é isso que a gente faz com a Bíblia. Com pessoas que têm diferentes passados, diferentes com o nosso. Por exemplo, tem discípulos na igreja, hoje, foram criados num passado muito tradicional, evangélico, e eles cresceram numa igreja em que você não podia dançar. Então, por exemplo, quando alguém vê o Araújo dançando, é uma libertinagem para essa pessoa. Quando essa pessoa ouviu a Vanessinha levantando o Araújo, ela pensou, não pode ser. Alguém precisa ajudar esse irmão, ele está em um pecado mortal, entende? Então, assim, brincadeiras à parte, nós já vimos lutas assim na igreja. Principalmente quando tem festas do reino, etc. E aí, o que a gente pode fazer com muito amor e compaixão é reeducar a consciência dos nossos irmãos. Mostrando, olha, mas Davi dançou. Não é? Ele dançou diante do Senhor, não é pecado dançar. Talvez você só está crítico porque é nosso talento. Não é? Como eu, por exemplo. Não fala isso, tá bom? Não fala isso. Mas esse é o princípio, irmãos. Nossa consciência pode, não só pode, mas deve ser educada. Olha comigo 1 Timóteo 4. O que causa essas distorções de às vezes você sentir como se fosse pecado algo que biblicamente não é? Aqui fala, 1 Timóteo 4, 1 e 2. Vamos lá, muito bom. Vamos lá, Vinícius. Fala, o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada e proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado se for recebido com ação de graças, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Então, eu lembro de lerem para mim essa escritura quando eu estava estudando a Bíblia ainda, porque eu tinha um passado católico. Eu cresci, por exemplo, ouvindo falar que é pecado comer carne na sexta-feira santa. E quando eu via pessoas comendo carne, alguns amigos meus, isso me chocava, de verdade. Mas eu nem sabia por que era pecado, porque era uma tradição. Só que a Bíblia diz aqui claramente, e para mim descreve muito precisamente a doutrina católica, não é? De considerar pecado comer certos alimentos e de proibir casamento, por exemplo. Não é muito claro. E aqui diz que são doutrinas de demônios, de espíritos enganadores. E que esses ensinamentos vêm de homens hipócritas, mentirosos, que têm a consciência cauterizada. Cauterizada. Então, quando você cauteriza algo, você normalmente queima. Né? Você perde a sensibilidade disso que você queimou. Você estanca. Então você cria algo que está enrijecido. Nesse caso, pelo pecado. Então, o que acontece? Paulo está ensinando aqui que a consciência cauterizada é fruto dos enganos religiosos que tem no mundo. Então é um engano religioso. Dizer que é pecado comer certos alimentos num certo dia. Porque a Bíblia diz que não, que todos os dias são iguais para Deus. É pecado, é uma doutrina enganadora você falar que certos alimentos são pecaminosos de comer. Quando Deus, a gente acabou de ver, Ele purificou todos os alimentos.
Então, é uma doutrina enganadora falar que é pecado comer carne de porco, como os adventistas fazem até os dias de hoje. É uma doutrina enganadora ainda falar que você deve guardar o sábado, como os judeus faziam. Porque a Bíblia também fala que o sábado era uma sombra do que estaria por vir. Que todos os dias são igualmente santos aos olhos de Deus. É um engano você proibir alguém de usar shorts, por exemplo. Proibir alguém de cortar o cabelo. É uma doutrina enganadora. Proibir alguém de fazer tatuagem. Principalmente usando a Bíblia para isso. Esse é o grande ponto. Você pode crer o que você quiser para você mesmo. Para mim é errado fazer tatuagem, por exemplo. É errado comer carne. Eu aprendi assim. Mas o que você não pode fazer, e é isso que Paulo está condenando, é generalizar isso para todo mundo e colocar na boca de Deus algo que ele nunca falou para nós cristãos. Porque isso não só não é útil para refrear os desejos da carne, como cauteriza a sua própria consciência. E ela passa a ser enganada. Por isso, e todos nós temos algum tipo de cauterização na nossa consciência, que são frutos da nossa religiosidade no passado. E como discípulo, assim que você se batiza, não é que isso vai embora. Por isso que a consciência, irmãos, precisa ser educada. E reeducada ainda no reino. Uma coisa que alguns discípulos ainda podem ter, por exemplo, que é fruto de uma consciência cauterizada, eu não confesso o meu pecado para pessoas. Eu só confesso para Deus. Então esse é um exemplo também que ilustra. Porque o problema desse pensamento é o que todo mundo está fazendo no mundo religioso e é o que faz todo mundo continuar a viver em pecado e nunca se arrepender. Você não recebe ajuda de escrituras, de pessoas orando, de pessoas te desafiando, te encorajando a ir para Deus. E aí o seu caminho se torna muito mais difícil. Por isso que nós precisamos reeducar nossa consciência. E terceiro e último ponto de hoje. Vamos lá, Vini. Prega, irmão. Cuide da consciência dos outros. Lembra que eu falei que você é o maior responsável pela sua consciência? Mas você não é o único responsável pela sua consciência. Outras pessoas são responsáveis pela sua consciência também. Mas como líder, isso para você não importa. Tudo que importa para você que está aqui hoje no staff, que é um líder, um futuro líder, é entender que você é responsável pela consciência dos outros. É o que a Bíblia fala. Olha comigo em 1 Coríntios 8. É a última escritura que a gente vai ler. Prega, irmão. Vamos, Vini. Vamos lá, irmão. Vamos lá, Vini. 1 Coríntios 8:1. Com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Quem pensa conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria. Mas quem ama Deus, esse é conhecido por Deus. Traduzindo, conhecer a sua Bíblia e conhecer Escrituras não te faz mais espiritual. O que te faz mais espiritual no final do dia é o amor. É o quanto você ama Deus, quanto você ama seus irmãos. Então responder se é pecado ou não é pecado fazer alguma coisa não é tão importante quanto amar os seus irmãos. E é isso que a gente vai ver Paulo defender aqui. Versículo 4. Portanto, em relação aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que o ídolo não significa nada no mundo e que só existe um Deus. Pois mesmo que haja os chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses e muitos senhores, para nós, porém, há um único Deus, o Pai de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos. E um só Senhor Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Contudo, nem todos têm esse conhecimento. Alguns, ainda habituados com os ídolos, comem esse alimento como se fosse um sacrifício idólatra, e como a consciência deles é fraca, fica contaminada. A comida, porém, não nos torna aceitáveis diante de Deus. Não seremos piores se não comermos, nem melhores se comermos. Então vamos parar aqui, irmãos. Então, vamos entender o seguinte. Paulo escreve para uma outra cultura.
diferente da nossa, a cultura de Corinto. Então, naquele tempo, era muito comum, por ser uma cidade pagã, você encontrar nos mercados carnes para as pessoas consumirem, mas que provinham de sacrifícios para deuses pagãos. Então, é como se fosse comum aqui em São Paulo você ir no açougue e ter o frango da macumba lá, pra você comprar. Metade do preço. Você compraria? Você compraria? Quando eu venho nas raps, eu vejo discípulo todo dia comendo macarrão com salsicha e arroz com ketchup. Eu tenho certeza que se fosse em Corinto eles comprariam. Não é? Então, era comum naquele tempo você comprar ainda nos mercados comida sacrificada aos ídolos. Só que aí quando os discípulos se convertiam ao cristianismo, eles pensavam, será que eu como ou não como? Porque você ainda tinha discípulos, olha isso, na igreja, que acreditavam em Deus, mas acreditavam que os ídolos existiam também. Que tinham outros deuses. Então, eles eram discípulos fracos. Porque eles não tinham a convicção das escrituras que Paulo fala que é o único Deus. Só que o que ele fala aqui no começo? O conhecimento, ele traz orgulho. O amor edifica. Então, ainda você que sabe que só existe um Deus, cuidado para não ficar orgulhoso e achar que você é melhor, porque você sabe que não existe ídolo e que você pode comer, então, que não é pecado comer. Então, para esses discípulos fracos, era pecado. Ferir a consciência deles pelo passado que eles tinham. Agora, para os discípulos que tinham conhecimento, fazia não só eles comerem, mas se considerarem melhores que os outros. E olha o que Paulo vai falar agora no versículo 9. Contudo, tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Pois se alguém que tem a consciência fraca vir você que tem esse conhecimento comer num templo de ídolos, não será induzido a comer do que foi sacrificado a ídolos? Assim, esse irmão fraco, porque em Cristo morreu, é destruído por seu conhecimento. Quando você peca contra seus irmãos dessa maneira, ferindo a consciência fraca deles, peca contra Cristo. Portanto, se aquilo que eu como leva o meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne para não fazer meu irmão tropeçar. Então aqui tem várias coisas importantes para a gente, no nosso terceiro ponto, que é cuide da consciência dos outros. De novo, beber é pecado? Beber bebida alcoólica? Depende. Mas depende de duas coisas agora, não só de uma. Depende, número 1, do seu passado e da sua consciência. Primeira coisa, depende da sua consciência. E a sua consciência vai depender do seu passado e das suas lutas. Agora, beber bebida alcoólica é pecado? Depende de uma segunda coisa também. Depende da consciência de quem está ao seu redor. Porque se você bebe, mas seu irmão luta, você está pecando contra ele. Você está pecando contra ele. É o que a Escritura está falando. E o argumento de Paulo é, se o que eu como leva o meu irmão a pecar, nunca mais eu vou comer carne. Mas vamos entender o seguinte. Então a gente não vai poder fazer nada, né? A gente não vai poder comer carne de porco, a gente não vai poder ouvir música, não vai poder ver filme, não vai poder beber nunca, não vai poder usar shorts. Porque tudo faz alguém lutar. Não é? Mas o argumento aqui é, leia desde o 9, ele fala no versículo 10. Se alguém tem a consciência fraca, ou seja, essa pessoa ela luta com algo que a Bíblia não condena, isso é uma consciência fraca. Vir você num templo comendo comida dos ídolos. Então, o que ele está falando aqui é você fazer algo publicamente que alguém considera pecado. Mas não só que alguém considera pecado, não é só isso, porque se você olha em Romanos 14, que a gente acabou de ler, o que ele fala é, não discuta. Guarda o que você acredita entre você e Deus, mas não discuta com o seu irmão. Mas o caso de 1 Coríntios 8 é o fraco que concorda com você e não te fala. E você precisa levar isso em consideração. Porque qual que é a nossa forma de pensar, por exemplo?
Eu chamei um grupinho de discípulos, a gente foi ali beber, porque a gente sabe que não é pecado. Primeira coisa, você perguntou se todo mundo luta? Ou se todo mundo não luta com isso? Você perguntou um por um. Quase nunca a gente faz isso. Ou quando pessoas fazem isso, quase nunca passa pela cabeça delas se perguntar. Não é? Um por um. Mas perguntar ainda profundamente. Irmão, de verdade, te faz lutar? Não, não faz. Tudo bem pra você? Tudo bem. Mas você tem que levar outra coisa em consideração. Às vezes a pessoa ela vai se sentir constrangida de falar. Porque imagina se todo mundo fala, eu não luto, e só ela luta. E mais, ela é um jovem discípulo. E ela está olhando para você que estudou a Bíblia com ela. O que ela vai falar? Não, então não luto, né? Porque não é pecado. Mas aí ela vai beber e vai ferir a consciência dela. E você tem pecado. E ela também. Olha que terrível, não é? A mesma coisa se aplica a namoros na igreja. Sabe? Você sabe que o namoro no reino é diferente do mundo. Muito diferente. Mas ainda a proximidade física desperta coisas. Tanto nos irmãos quanto nas irmãs. E muitas vezes a gente não é honesto, não é? Não fala que luta quando a gente luta, na verdade. Porque todo mundo luta. Com muita proximidade física, principalmente. Então, aí a gente tem que tomar muito cuidado, irmãos, com esse tema. Por isso que a minha convicção é, como discípulo, eu nunca bebo publicamente. E a minha convicção é, você não deveria beber também. Você não deveria beber mesmo entre discípulos, publicamente. Mesmo que não seja a sua luta. Sabe, a gente foi no aniversário de alguém, a gente foi numa saída. Não beba publicamente, não beba. Porque pode ser uma pedra de tropeço para o seu irmão e você nem saber. Sabe, o incrível de estar com discípulos é estar com discípulos. Agora, se você está com pessoas muito íntimas de você, que são seus amigos, você conhece o passado, você conhece as lutas profundamente, você está num grupo de 4, 5, 6 pessoas no máximo, e vocês decidem beber uma dose pequena de alguma coisa, ou você está num tempo com outro casal, e vocês bebem uma taça de vinho, não é pecado isso, não é pecado. Tudo bem beber, você pode perguntar, vocês lutam. Mas uma coisa é fazer isso num grupo reduzido, outra coisa é fazer isso com 7, 8, 10, 15, 20 pessoas. Porque a chance de ter alguém que luta é quase certa. E vai acontecer isso que eu falei. Ainda que a pessoa não beba, ela vai se sentir constrangida de estar aí. Entende? Então tem outras razões para não beber. Depois eu posso elaborar mais isso. Mas uma boa razão é cuidar da consciência um dos outros. Bom, é uma coisa muito importante. E pensa comigo, irmãos. Todo mundo está sujeito quando o assunto é bebida. Líderes têm caído nessa área. Olha o ano passado, o grande exemplo que a gente teve. Entende? Se alguém com 50 anos da fé pode se tornar um alcoólatra, qualquer um de nós pode. Nenhum de nós está imune a isso. Eu já vi amigos meus, discípulos, se tornarem alcoólatras dentro da igreja, dentro de uma rap. Então por isso que a gente precisa ser muito cauteloso com isso. Por isso que a gente não pode permitir bebida alcoólica dentro de rap. Porque quando você traz bebida para dentro do lugar que você mora e outras pessoas que moram com você, isso coloca você e outros num lugar muito vulnerável. Então, não subestima a bebida, mas também não subestima outras coisas que podem ferir a consciência dos seus irmãos. Amém? Então, esse é o meu desafio, esse é o meu encorajamento. Nunca beba publicamente, mas mais do que isso, vamos ter cuidado pela consciência um dos outros. Se algo fere a consciência de alguém, primeiro, ajuda essa pessoa a ouvir a consciência dela mesma. Se é o caso, não faz como Paulo fala, ou então educa. Então é isso, irmãos. Essa é a conversa mais importante da sua vida e da vida das pessoas que você lidera também. Então traga mais à tona o que elas realmente pensam, o que elas realmente acreditam e o que elas realmente sentem. Se você faz isso com você, se você faz isso com os outros, sem dúvida, você vai crescer um líder mais justo no ano de 2025. E para Deus seja glória.